Ei, pessoal, tudo bem? Os alunos Rafael e Alan da Estácio e Eduardo da PUC Barreiro pediram para eu falar sobre fake news, mas na verdade eles fizeram referência ao controle do Poder Judiciário, obviamente se referindo ao Supremo Tribunal Federal. Então vamos lá. Na teoria de Montesquieu, da divisão dos três poderes, você tem dois poderes políticos e um poder técnico. O judiciário é o poder técnico. Então, executivo e legislativo são políticos e são eletivos. Então, o executivo administra a sociedade e ele vai pôr em exercício, né, a plataforma governamental pela qual ele foi eleito. O legislativo ele vai ouvir a população e transformar aquela vontade popular em lei. Por que a lei? Porque a lei o executivo tem que cumprir e fazer cumprir. Então, em última análise, a sociedade será administrada de acordo com as leis, e olha só como que aqui tem coerência. De acordo com as leis, que é a vontade popular, e o executivo foi eleito pela vontade popular. Bom, quem faz o equilíbrio, então, desses dois poderes políticos? O judiciário, porque é o judiciário quem faz a avaliação técnica. Então, o judiciário não é eletivo, alguns países têm parte do judiciário eletiva, né? Mas o Brasil escolheu todos eles corpo técnico. Então, o judiciário é ocupado por membros que passam por concurso público de conhecimento e títulos, né? Prova de conhecimento e títulos. Só o Supremo é que é através de indicação e sabatina, né? Então, indicado pelo Executivo, sabatinado pelo Legislativo. A lógica aqui é de representatividade popular na ponta. Não que eu concorde, só estou explicando, né? Então, o Executivo indica, o Executivo tem representatividade popular. O Legislativo aprova, também tem representatividade popular, então a representatividade suprema viria de forma indireta. A lógica, nós misturamos dois sistemas, né, o alemão e o americano, e a lógica seria um equilíbrio de poderes, tendo dois políticos e um técnico não ausente da política. Por quê? Porque todas as decisões, seja do executivo, do legislativo ou do judiciário, terão impacto político. E político aqui não estou falando de politicagem, estou falando de impacto na polis, na política, organização de uma sociedade. Tanto é que em alguns livros de direito administrativo você vai encontrar o poder judiciário como um poder político e o juiz como um agente político também, né? Algumas doutrinas defendem isso, não que eu concorde, mas eu estou apenas explicando para vocês, não é? Então, nessa teoria, o equilíbrio se dará através do poder judiciário. Então, cada um tem sua competência típica, e a competência típica do poder judiciário é dirimir os atritos sociais, dos eventuais atritos sociais, com decisões nos casos concretos. Então, daí a expressão que o juiz ele decide de acordo com a lei e o seu livre convencimento. Aqui cabe um pequeno esclarecimento: livre convencimento não é ao sabor da vontade de um juiz. Livre convencimento é agarrada, né, a um conceito de fundamentação motivada para a aplicabilidade da lei, que é genérica e abstrata, num caso concreto cujo juiz estará debruçado. Então é essa a lógica. E dentro dessa lógica, o juiz terá que ter independência. Então o juiz ele é independente no ato de decidir, não é subordinado hierarquicamente a nenhum poder, nem dentro da própria estrutura do poder judiciário. O que ocorre é que, em havendo insatisfação com a decisão daquele juiz, há a possibilidade de recurso, mas isso não é controle. O ato de decidir é um ato isolado e independente do juiz. É óbvio que ele está vinculado à lei, é óbvio. Tanto é que ele tem que fundamentar a sua decisão, ele tem que motivar e fundamentar a sua decisão. A sua decisão tem que ter um desenvolvimento de raciocínio jurídico ao ponto que se compreenda o porquê assim decidiu, mas ele é independente, ou seja, ele não deve satisfação para ninguém naquele ato de decidir, e a sua decisão não sofre qualquer tipo de controle. Ela pode ser revista, reformada? Pode, mas aí é porque ela passou para a mão de um outro juiz que, por sua vez, também terá independência para julgar. Porém, estando numa instância superior, prevalecerá a decisão da instância superior, porque normalmente as decisões superiores elas serão sempre colegiadas, né? Existem exceções das monocráticas, mas elas são sempre colegiadas. Significa dizer que aquele juiz único, sozinho, isolado que decidiu, agora aquele mesmo objeto será decidido por um colégio, três juízes, né, três desembargadores, né?
E aí prevalecerá essa decisão por estar numa instância superior, não porque aquele juiz foi controlado por outro juiz. Não é esse o conceito, não é? Então, no ato de decisão, de decidir, o juiz é independente. E isso faz com que o judiciário seja independente, ou seja, na lógica da divisão de poderes, o judiciário é o último a se manifestar em termos de lei, monopólio do judiciário. É ele o último a se manifestar em termos de lei e ele não tem qualquer controle nesse ato. Muito bem. Agora, tem o controle administrativo, para os atos administrativos eventualmente praticados pelo Poder Judiciário, porque também pratica. O Judiciário faz concurso público, o Judiciário compra móveis, compra, sei lá, lanche, compra carro, compra computador, contrata empresa de limpeza, então tudo isso tem licitação, tem orçamento, presta contas do orçamento, então tudo isso são atos administrativos passíveis de serem controlados. E aí quem controla? Os órgãos normais, né? O Tribunal de Contas, o próprio Congresso Nacional e ainda o Ministério Público. Crime de responsabilidade está lá no artigo 52 da Constituição. Os ministros supremos estão sujeitos a serem julgados por crimes de responsabilidade pelo Congresso Nacional, tal qual é, por exemplo, o presidente da República. Mas o crime de responsabilidade é um ato específico que não se relaciona com controle de poderes, né? Aqui não é a mesma teoria de freios e contrapesos, né? Bom, o Ministério Público ele controla todo o ato administrativo que ponha em xeque um direito da sociedade. O que ocorre é que dentro dessa imaginação brasileira, né, que nós somos férteis, tudo que o juiz receba como benefício, o Ministério Público também receberá, o promotor de justiça, o procurador de justiça também receberá. Então, se o juiz tiver direito ao auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio educação, auxílio biblioteca, o promotor também receberá. Isso provavelmente esvaziará dele o ânimos de exercer qualquer tipo de controle, né, nesse sentido. Eu tenho um professor, tive um professor, Adriano Moreira, que dizia nessas aulas que assim, basta você controlar aquele que te controla. Bom, então isso a gente chama de controle externo. Além disso, você tem o CNJ, que faz o controle interno. O CNJ ele é composto por 15 membros, dos quais 9 são juízes, não é? Depois você tem 2 membros da advocacia, 2 membros do Ministério Público e 2 cidadãos. Olhem só, 9 são juízes. Significa dizer que eles terão sempre a maioria se forem organizados. Bom, mas o CNJ ele faz sim um controle administrativo. Então, olha só, existe a possibilidade de controle administrativo, mas não existe a possibilidade de controle decisório no ato típico de exercício de um juiz ou de um tribunal. Então, o CNJ, o que ele faz? Por exemplo, ele vai avaliar a demora para dar seguimento a um processo, quantas audiências estão sendo feitas, qual a vazão que se dá a uma lista de requerimentos da população. Quer dizer, é a ideia de operacional, administrativa, mas não do cunho decisório propriamente dito de uma decisão. Então, assim, acho que respondi, não há controle sobre o judiciário quando se trata dos atos de decisão. E é bom que assim seja, é salutar que assim seja. Embora a Constituição diga que os poderes têm que ser harmônicos, essa harmonia ela tem que ser bem interpretada. O choque entre poderes ele é salutar, não que eles estão dizendo agora por aí, né, que fecha isso, fecha aquilo, não é isso não. Não pensarem de forma igual é salutar e conveniente para a democracia. Isso não tem problema nenhum. O que é importante é cada um respeitar a sua competência típica. Então, o judiciário não pode entrar na competência do executivo, que vira e mexe e entra. O legislativo não pode entrar na competência do executivo, que vira e mexe e entra. O executivo não pode entrar na competência do legislativo, que vira e mexe e entra, e aí vai. Mas a ideia é uma convivência harmoniosa. E isso significa dizer o seguinte: não é que os três têm que andar de mãos dadas, porque isso é até perigoso. Um tem que ser inimigo do outro, inimigo da forma salutar. Ou seja, o judiciário vai julgar um caso de corrupção do executivo ou do legislativo. Se ele for amigo, é ruim. Se o executivo controlar o judiciário, é ruim. Então, há essa necessidade de uma conveniência harmônica em prol da república e da democracia. É esse que é o conceito. Olha, toda vez que na história, toda vez que o executivo domina o judiciário, você tem um superpoder
e esse superpoder fica descontrolado, porque aí ele pode fazer o que ele quiser com a chancela de um poder judiciário, que é o órgão técnico, aprovando medidas que eventualmente serão medidas ditatoriais. Isso é muito perigoso. Dois exemplos fáceis: a Venezuela de Hugo Chávez e a Alemanha do Adolfo Hitler. Se você é fã desses dois sistemas, né, aí tudo bem, você pode defender isso. Se você não é fã desses dois sistemas, não faça isso. Ter Congresso Nacional é importante para a democracia e ter o Supremo Tribunal independente também é importante para a democracia. Hoje, me assustou as notícias de invasões a hospitais para filmar se eles estão ocupados ou se eles estão vazios. Isso me lembrou muito a Alemanha nazista, quando o Hitler mandou quebrar lojas de judeus, né? É, a extrema direita é muito ruim, a extrema esquerda é muito ruim. A extrema esquerda também manda invadir propriedades, e nós tivemos isso na Europa do Leste, assim como tivemos isso no período aqui dos governos de esquerda no Brasil. Então, eu sou radicalmente contra o radicalismo. Eu sou defensor da República e da democracia. Por isso eu não defendo intervenção militar em hipótese alguma, a não ser aquelas que estão previstas na Constituição. E as que estão previstas na Constituição não permitem a intervenção militar sem legalidade e temporalidade. São dois valores que têm que ser obedecidos. Se não respeitar a legalidade, não é intervenção militar, é golpe militar. Se não respeitar a temporalidade, não é intervenção militar, é ditadura militar. Ou seja, a intervenção militar só pode ocorrer dentro daquilo que a Constituição prevê para a defesa da própria democracia e num tempo curto o suficiente para estabelecer a ordem e devolver o poder para os civis. Então, eu sou republicano, eu sou um democrata, por isso, para mim, democracia acima de todos. Um abraço, até a próxima e continue mandando seus questionamentos.